Olá, amigos e amigas. Façam uma excelente noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Chegamos aí à semana 21 da mentoria O Jogo da Vida. São 3 famílias. A família dos pais, que a gente precisa honrar, aceitando eles como eles são, ajudando eles na velhice, orando por eles. Tem a família do cônjuge, que é você e seu cônjuge, que é a família para você investir, edificar, compartilhar todos os momentos, patrocinar. O maior patrocinador da sua vida precisa ser seu cônjuge. A pessoa que mais acredita em você, a pessoa que mais te incentiva, precisa ser o seu cônjuge. Se no momento não é assim, a gente vai precisar. Não, então peraí. Por que meu cônjuge não está me patrocinando? Será que é porque ele não foi capacitado, ele não entende sobre família ainda? Então precisa ter capacitação sobre família. E os filhos, a terceira família, que é a família que a gente precisa investir conhecimento, precisa treinar, precisa ensinar princípios, tá certo? E cada família é uma nação. Jacó se transformou em Israel e ele entendeu que ele é uma nação, pai das 12 tribos de Israel, que é ele mesmo. Então Israel é um país, mas também é uma nação. Brasil também é uma nação, é o nome de um judeu. Você sabia? Que o nome Brasil é o nome de um judeu? Barzilai, o nome desse judeu, que deu origem ao nosso país. Então coloca aí, eu sou uma nação. Cada um de nós é uma nação, que vai multiplicar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tá certo? Então vamos lá. Ressaltamos aqui 10 pontos para que a família seja reinante. Então eu vou te falar esses 10 pontos para você que está anotando pegar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, meditar na palavra de Deus. A família que não medita na palavra de Deus não consegue cumprir os princípios necessários para que haja estabilidade, fundamento. Não é nem estabilidade, é fundamento. Então, a palavra de Deus é bem clara. Fale sobre o livro da lei, sobre as escrituras, ao acordar, andando, sentado, deitado, antes de dormir. Ou seja, não saia da nossa boca a instrução divina, a sabedoria de Deus. Então, o primeiro passo para que a família possa prosperar é estar fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada na palavra de Deus. Jesus é bem claro, todo aquele que ouve e pratica é semelhante à pessoa que construiu a casa na rocha. Mas o que ouve e não pratica, ele é semelhante a construir a casa na areia. Para as duas casas vai vir chuva, vai vir tempestade, terremoto. Ou seja, não é porque a gente é cristão que não vai vir problema. Só que a diferença é, quando vem, quem é cristão tem o fundamento divino dos princípios e não cai. Já quem só ouve, mas não faz, vai cair na primeira dificuldade, primeira crise. Tá certo? Então o primeiro passo é isso, meditar na palavra de Deus. Qual é o segundo passo da família reinante? Anota aí. Ambiente que a família está frequentando. Quais são os ambientes que a família está frequentando? São ambientes prósperos, ambientes que têm princípios do reino, ambientes de paz, ambientes que vão te fazer crescer? Terceiro ponto. Pessoas que você convive. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, se convivermos com pessoas prósperas, vamos ser prósperos. Se convivermos com pessoas que meditam na palavra de Deus, assim também será a nossa família. Se convivermos com pessoas que são escassas, bloqueadas, a tendência é a nossa família ficar ali no platô, ou seja, não crescer. Então, quem são as pessoas com quem estamos convivendo na nossa família? Isso é fundamental a gente ter o filtro. Porque Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Próximo,
Cada família precisa ter conselheiros, pelo menos 3 conselheiros. Para quê? Para te ajudar nas 12 áreas da vida. Esses 3 conselheiros precisam estar acima de você. Pelo menos em alguma área. Na área da saúde, na área financeira, na área intelectual, na área emocional. Então, 3 famílias que vão te aconselhar. Você tem essas famílias que te aconselham? Sim ou não? Fundamental. 5º passo, orar pela família. Mas é orar individualmente. Por cada filho, pelo cônjuge, por você mesmo. Próximo passo, construir patrimônio. Construir patrimônio. Muitas famílias não atentam para isso. E uma família sem patrimônio é uma família fraca. Então qual é o seu próximo alvo? É comprar um carro? É comprar uma casa? É comprar um terreno? Tenha alvos de patrimônio na família. Próximo passo. Entender que nada pode desfazer essa família. Por quê? Porque a família é a união de homem, mulher e Deus. Homem, mulher e Deus. Bruno, mas já divorciou, mas não tem como voltar. Aí Jesus fala o quê? Vai e não peques mais. Mas se tem como voltar, se tem como restaurar, é o que Jesus mais quer. Então, não deixar a família se desfazer, porque é a aliança com Deus. Tá? Próximo passo, ser vigilante com a família. Ser vigilante, ou seja, o que meus filhos estão aprendendo, o que eles estão ouvindo na escola. E é o momento da refeição, que é o próximo passo, é que a gente vai descobrir se os filhos estão aprendendo coisas boas ou ruins. E aí a gente precisa fazer pergunta. Então, saber. Por isso que não pode, celular não pode ter senha bloqueada para casal. O celular é o mesmo. O acesso é o mesmo. Quer ver aqui o celular, fica à vontade. Pessoa que esconde o celular do seu cônjuge está aprontando, certamente. A Vânia falou, pelo menos um na casa já dá segurança. Uma casa já dá segurança. Ou seja, a pessoa tendo uma moradia, né? A pessoa já tem uma segurança. Aí o protagonista já perguntou, e quando o outro não muda de jeito nenhum? Primeiro, ninguém muda ninguém. As piores pessoas, elas foram convencidas pelo Espírito Santo. Tem o caso de uma mulher que orou pelo marido para que ele pudesse voltar para ela após ele ter ido embora. O homem chegou e falou, mulher, me apaixonei por outra pessoa, estou indo embora. Deixou ela com o filho. Arrasou. E aí, como resolve? A mulher orou e falou, Deus, eu sou tua, meus filhos são teus, e esse marido que o Senhor me deu é teu também. Então eu declaro que caia por terra agora toda a obra do diabo que foi feita na vida do meu marido. E que ele volte para a minha família, porque a minha família é de Deus. Quando a mulher declarou isso, onde o cara estava no momento da oração, ele sentiu uma convulsão lá, e no dia seguinte tinha uma carta debaixo da porta dessa mulher. Era o marido arrependido, falando, olha, não sei o que aconteceu comigo, mas parece que caiu uma escama dos meus olhos e eu quero voltar. Então, aquele cara não mudava por nada. Só que a mulher compreendeu algo que está lá em Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. A mulher entendeu que quem queria roubar o marido dela era Satanás. Então ela falou que cai agora toda a obra do mal. Ela declarou em nome de Jesus. E assim se fez. Jesus veio à terra para destruir as obras do diabo. E a família é o principal alvo do anticristo. Os ataques são violentos demais. Por isso que a gente precisa compreender que o principal alvo de Cristo são as famílias. Cristo investe nas famílias. Lá em Romanos 8 está escrito
Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Satanás quer atingir os filhos de Deus de todas as formas, e o ataque vai na família. Quando a gente chegar no livro da semana, a gente vai ver a história de Jó, em que o mal atacou 5 áreas da vida de Jó. Mas a gente vai chegar lá. Estamos então falando de oração. Orar para que o Espírito Santo convença do pecado, destrua as maldições, destrua as ilusões que foram plantadas pelo mal. Por isso que ser vigilante com a família é não deixar o marido ter amiguinhas, é não deixar a esposa ter amiguinhos, é não permitir que a família, por exemplo, o homem dê carona para uma mulher sozinho, o homem fique sozinho com uma mulher em algum lugar. É perigoso demais. Nosso sistema cerebral é dividido em 3 partes. Anota aí. Primeira parte, sistema límbico. Segunda parte, reptiliano. E terceira parte, neocórtex. Então, se tem um homem e uma mulher numa sala, o sistema reptiliano, que é um instintivo, ele já pensa sexualmente. O sistema límbico, que é o emocional, ele começa a já sentir alguma sensação. E o neocórtex, que é o sistema racional, ele vai falar, não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas o instintivo e o emocional é mais forte que o racional. Por isso que não pode dar mole. Eu conheço casos de pessoas que contrataram uma babá e a babá virou amante do marido. Nossa, Bruno, mas é tanta coisa que acontece. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Pode ver que o vigiar vai na frente. O vigiar vai na frente. Primeiro vigia, está tudo seguro, agora a hora. Então, ser vigilante com a família é zelar pelo cônjuge, pelos filhos, pela segurança deles, pelo que eles aprendem, tá bom? Próximo passo, ter as refeições à mesa. Isso é fundamental, ter as refeições à mesa. Tá certo? Então, por quê? Porque a mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de aliança. É na mesa que acontece reconciliação. Se está brigado em família, nada melhor do que aquela mesa bonita, arrumada, com uma linda comida para sentar. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa é para reconciliar também. A mesa é para gerar intimidade. Por isso que Jesus, Apocalipse 3:20, Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e vou cear com ele. Jesus quer cear conosco. Jesus falou, fazer isso em memória de mim, lá na mesa, lá na ceia. Lembra do que eu fiz por vocês. Lembra da aliança. Então a mesa, gente. A mesa é o santuário da família. É lá que o milagre acontece. É lá que a repreensão entra sem o filho perceber. Com amor. Então a mesa é um hábito fundamental. Próximo. Ter momentos a sós. Tem gente que não tem momentos a sós com sua família. Que é passeio todo mundo junto. Os 2 filhos vai sempre junto. Não, cada filho precisa da atenção individual. Jesus se importa com o indivíduo. Anota esse código. Jesus se importa com o indivíduo. Vou te provar agora. Jesus foi lá em Decápolis por causa de uma pessoa, o endemoniado gadareno. Ele atravessou o mar, veio tempestade, e ele foi lá para curar o gadareno, curou e foi embora. Não fez mais nada lá. Então Jesus se importa com um indivíduo, ou seja, ele se importa com você individualmente. Ele se importa comigo individualmente. Então os pais precisam treinar os filhos individualmente. Passear com o cônjuge, sem os filhos também. Deixa com a avó, não é assim? Então, isso é fundamental. Momento de qualidade individual. Cada filho é de um jeito, o cônjuge é de um jeito. Não é porque nasceram os filhos que não vai ter tempo com o cônjuge. Não é verdade? Então esses são os passos, gente, para uma família reinante. Outro passo é ter a empresa perto da escola, perto do trabalho. Se a gente conseguir deixar o mais perto possível, empresa, escola e trabalho, melhor, mais tempo com a família a gente vai ter. E o nosso cônjuge precisa ser o nosso principal patrocinador. Aquele que mais nos apoia, que mais acredita em nós. Tá bom? Então esses são passos
para que a nossa família possa estar protegida, possa prosperar em todas as áreas da vida. Tá certo? Então anota aí, o maior bem que eu tenho na terra é a minha família. O maior bem que eu tenho na terra é a minha família. Tá certo? Vamos então, gente, acabamos de falar de família aqui. Vamos aos códigos da modelagem. Nós modelamos John Davison Rockefeller. Esse cara foi um dos homens mais ricos do mundo. Então vamos trazer alguns códigos desse homem que ultrapassou a riqueza. Ninguém foi mais rico do que ele até agora nesse mundo moderno, tá? Ele foi dono de indústrias de petróleo. Então vamos aos códigos do Rockefeller. Eu contrataria um homem com entusiasmo antes de um homem que sabe tudo. Então o que Rockefeller está destacando? Que a gente precisa contratar pessoas apaixonadas no que fazem, pessoas que gostam daquilo que a função está propondo. Pessoas que realmente querem produzir. E não pessoas que têm currículo, faculdade somente. Tá? Rockefeller fala, nossa taça realmente transbordará somente depois de selarmos as rachaduras do caráter. Ou seja, é no transbordo que a mágoa vai saindo. A mágoa é uma má água que fica no coração. Vamos analisar o coração. O coração, a palavra de Deus fala, de tudo que se deve guardar, você guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Só que tem pessoas que, em vez de guardar o coração, estão guardando raiva, rancor, ódio e amargura no coração, mas não é isso. O que a gente tem que guardar no coração? Para a gente poder transbordar água limpa. Tem uma música que diz o que a gente tem que guardar. O Salmo 119 diz o que a gente tem que guardar. O que diz o Salmo 119? A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, diz a música. Então o que tem que ser guardado no coração é a palavra de Deus. É aquela música, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Ou seja, guardar no coração a palavra. Existem tábuas no coração. O coração tem memórias. E quando a gente libera o perdão, o coração vai se limpando. Quem é que limpa nosso coração? É Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, lê Salmos, lê Provérbios, lê o Novo Testamento, o coração vai sendo purificado. Com o coração limpo, a gente consegue transbordar água limpa. Se tiver com mágoa, vai transbordar mágoa. Se tiver com raiva, vai transbordar raiva. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É forte, né? E aí o que acontece? O Rockefeller, ele fala o seguinte: aprenda a lidar com as pessoas. Isso é uma habilidade, lidar com as pessoas. Então, Rockefeller está falando para sair da teoria e mergulhar na prática, para que a gente tenha conclusões fortes. Somente a prática vai nos dar conclusões fortes, ou seja, vai nos dar códigos verdadeiros, é na prática. Outro código: nunca somos velhos demais para estudar a Bíblia. Cada vez que as lições são estudadas, surge um novo significado, um novo pensamento que nos tornará melhores. Então, ou seja, minha esposa fala assim para mim, a Bíblia é infinita. Cada vez que você pega a palavra, vem a palavra rema, revelação, coisa que, nossa, mas como é que eu nunca vi isso na Bíblia? Você já teve essa sensação? A palavra é viva, ela renova. A cada dia a gente vai descobrindo tesouros, porque a glória de Deus é encobrir e a glória do homem é descobrir, né? Vamos lá, próximo código. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Então, esse é o código. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Ou seja, limão faz a limonada, jogou pedra, faz uma pedraria. Do caos você consegue prosperar ainda mais, se você souber utilizar a energia. Toda energia é boa. Te criticaram? Na verdade, é consultoria gratuita. Estão te perseguindo? É para você acelerar.
estão duvidando do seu trabalho, é para você dobrar a qualidade. Então, não é o que chega, é o que a gente faz com o que chega. Tá certo? Próximo. Dar é investir. Toda vez que a gente doa, na verdade, a gente está investindo. Esse é o código do Rockefeller. Próximo. O homem mais bem-sucedido será o que prestar o maior serviço ao mundo. E aqui ele pegou de Jesus, né? O maior é o que serve. Quanto mais você servir, mais bem-sucedido você será. No propósito. A gente não está falando apenas financeiro, a gente está falando de propósito. Tá? Outro código. Fui ensinado desde cedo a trabalhar e também me divertir. Tem gente que só trabalha, mas não se diverte. E ele está falando, gente, você pode ser cheio de trabalho e cheio de diversão. Quem desfruta, não cansa. O desfrute é a gente ter a criança interior ativada. Quem não consegue sorrir, não consegue brincar, está com a criança interior machucada, adormecida. Porque o desfrute é ser criança, é ser como criança. Somente assim a gente pode entrar no reino de Deus. Então é desfrutar o tempo todo. Porque o desfrute, ele vai nos dar criatividade. Tem pessoas que não conseguem prosperar porque se ocupam o tempo todo. É preciso desfrutar para você ter novas ideias. Por isso que uma viagem, quem sabe aproveitar, pega ideias na viagem e já vem aplicar na vida, nos negócios. É pegar código em tudo. O sucesso de cada um depende do sucesso do outro. Aqui é interessante esse código porque a gente só vai ter sucesso se a gente fizer o outro ter sucesso. Então, o princípio da reciprocidade. Primeiro a gente faz para depois a gente receber. Mas é isso mesmo, né? Primeiro planta para depois colher. Vá até onde você puder ver. Quando você chegar lá, poderá ver mais longe. Olha que forte isso. Vá até onde você puder ver. Quando você chegar lá, poderá ver mais longe. Ou seja, comece com o que você tem nas mãos. Comece do jeito que dá. Errou, é aprendizado. Não deu certo, muda a estratégia. Testa, cria um método e vai para cima. Então Rockefeller está dando esse código. Visão progressiva. Não precisa ver o caminho todo. Basta você ver a próxima curva. E lá você vai saber o que tem mais pela frente. É para acabar com o perfeccionismo. É para começar. Só começa. Tá? Então esses são alguns códigos do John Davison Rockefeller. Vamos agora para o filme. Conseguiram ver o filme, gente? Enquanto Estivermos Juntos. É um filme bem forte sobre cônjuges, né? E a gente vai trazer aqui alguns códigos do filme. O filme fala muito sobre companheirismo, né? Então, um jovem se apaixona por uma jovem e tem toda uma situação que eu vou falar aqui durante os códigos. Então, ó. Por mais difícil que seja a situação, seja sempre verdadeiro com sua família. Então o jovem tinha que sair de casa e ele foi verdadeiro com o irmão mais novo. Ele falou, olha, eu estou saindo de casa, sei que vai ser difícil. Não precisa inventar história, é só ser verdadeiro. Próximo código. O importante primeiro é descobrir o que você quer dar às pessoas. Isso tem a ver com propósito. E aí eu te pergunto, o que você quer dar para as pessoas? Você quer facilitar a vida delas? Você quer fazê-las prosperar? Ter mais saúde? Você quer que elas tenham uma conexão maior com Deus? O que você quer dar para as pessoas? Isso tem a ver com o seu propósito. Então, é uma pergunta que o filme deixa claro ali. Escreva sobre o que você ama. Outro código. Escreva sobre o que você ama. O que você ama? Qual assunto queima no seu coração? E agora eu vou falar uma coisa muito séria, que se você entender, compartilha a live aí, vou falar daqui a pouquinho. Compartilha a live, que daqui a pouquinho eu vou soltar um código sobre essa questão do que amamos, para você entender melhor o que está dentro de você. A oportunidade aparece para quem tem network. Então veja bem, o garoto ele foi convidado para cantar e tocar porque ele tinha network com um amigo.
Ele era amigo de um grande cantor famoso e ele foi convidado porque ele tinha network. Então, a oportunidade aparece para quem tem network. Ah, lembra de fulano? Liga para ele, porque você criou pontes entre as pessoas. Próximo. Lute por quem você ama. Então, na história, a menina vai ser diagnosticada com câncer e ele já tinha voltado para sua cidade, mas quando ele descobriu que a menina estava lá no hospital, ele vai de carro atravessar a cidade inteira para ficar do lado da menina, a quem ele amava. Ou seja, lute por quem você ama, não desista. Jesus não desistiu de nós, não podemos desistir das pessoas, por mais difíceis que sejam. É preciso ter paciência. A coisa mais difícil é ter paciência. É ajudar sem reclamar, é servir sem murmurar, é você falar algo bom para a pessoa mesmo num momento difícil. Cada estrela tem seu brilho. Outro código. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o seu nome e tem um destino traçado para você. Olha como isso é forte. 1 trilhão de estrelas, mas ele sabe o seu nome e sabe o seu destino. Deus que criou tudo. Diz que lá em Isaías, né, que ele segura as águas nas mãos. Quão grande é o nosso Deus, né? Deus se revela por meio da sua criação. Então, por meio da criação, a gente entende quem Deus é. Segredos podem acabar com amizades e relacionamentos. Isso aqui é muito forte. Então, a menina não queria contar para o seu melhor amigo que ela estava namorando. E ele acabou descobrindo da pior forma. Então, cuidado com os segredos. Tem segredos que a gente precisa guardar realmente, mas tem segredos que não faz sentido guardar, porque tá exposto, né? Então, que a gente possa ser verdadeiro com quem a gente ama. Eu conheço um casal que teve um filho adotivo e desde cedo falou, olha, nós fomos até você e nós te amamos e queremos conviver com você. Falando que ele foi realmente adotado. E o filho ali se sentiu amado. E claro, vai precisar ressignificar algumas coisas. Por que meu primeiro pai abandonou? É preciso conversar com os filhos sobre essas dificuldades, sobre essas situações. Porque se a gente não conversar com os filhos, alguém vai conversar. Principalmente sobre questões de relacionamento, de sexualidade. Se a gente não conversar, alguém vai conversar. E geralmente a primeira pessoa que fala é a que a pessoa confia. Geralmente. Então, se o amiguinho que ele confia começar a falar, ele vai ter como referência o amigo. Por isso, os pais precisam ser os guardiões de todos os assuntos na vida dos filhos. Próximo código. Se a vida de uma pessoa for transformada, já valeu a pena. É o que Jesus fez. Ele foi no individual, foi lá na mulher samaritana, foi no endemoniado gadareno. Nicodemos veio até ele, ele deu a revelação. Então, no individual, quando uma vida é transformada, já valeu a pena. Esse é o pensamento de Jesus. E eu te provo, parábola da ovelha perdida. O bom pastor deixa as 99 em segurança, vai atrás daquela ovelha, coloca nos ombros e traz de volta. Esse é o amor perseguidor. Esse é o amor que não desiste. Esse é o amor de Deus. A Vânia está falando de uma situação, né, em que não foi falada a verdade para a criança. E aí lá no futuro ela sofreu mais do que deveria. Então, ser verdadeiro. Não precisa. Tem gente que quer mentir sobre o seu passado. Não precisa. As dificuldades que nós passamos, nossos filhos precisam saber. Não vou falar que eu bebi não, porque meu filho pode querer beber. Não. Você vai dizer os males da bebida, os prejuízos, e ele vai querer mesmo assim? Não, né? Ele não vai falar, não, você bebeu, eu vou beber também. E tudo que a gente falar que não deu certo na nossa vida, a gente tem que provar as consequências. Para que ele veja, realmente, não faz sentido eu mexer com isso. Não tem a ver com a minha identidade. Sempre apele para a identidade. No processo de educação,
Apelar para a identidade é uma das melhores estratégias. Meu filho, essa atitude não combina com a sua identidade. Cônjuge, essa atitude não combina com quem você é. Então não é culpar a pessoa, mas falar da atitude. E junto, mandar 2 elogios, junto com a crítica. Tem algumas técnicas para falar com cônjuge, né? Depois do almoço, quando já está cheio, está satisfeito. Tem técnicas e a gente precisa estudar para poder chegar no coração da pessoa. Se a gente, discussão, a coisa que mais acontece é o seguinte, porque você, aí acabou. No momento que você fala você para o cônjuge acusando ele, já era. Acabou, ele não vai ouvir mais nada. Então o que a gente fala? Em vez de falar você está deixando a casa uma bagunça, como fala? Olha, eu estou me sentindo aqui terrível com essa bagunça na casa. O que a gente pode fazer a respeito? Olha como é diferente do que chegar. Porque você joga as roupas? Porque você não deixa dinheiro sobrar? Não, não é você. É como eu me sinto. É como você se sente que você vai falar e vai convencer. A mudança não vem na acusação. A mudança vem na como é que diz? Geração de consciência. Você vai mostrar. Olha, eu me sinto muito mal quando você não olha para mim quando eu estou conversando. Eu me sinto triste quando a gente fica preocupado demais com dinheiro. Não é você, é falar eu. Como você se sente. E deixa o cônjuge ouvir como você se sente. Quando ele dá mais atenção para o celular do que para você. Quando ele não compra mais presente. Quando ele... É como você se sente. Esse é o segredo da relação. Tá? Código do filme. Não deixe para amanhã o amor que você pode dar hoje. No YouTube eu vou colocar depois, tá, Graziela? Então não deixe para amanhã o amor que você pode dar hoje. O grande segredo é esse. Só existe o hoje. Viva o hoje como se fosse o último dia. E aí você não vai falhar. Próximo código. A oração sincera produz milagres. Ou seja, quando a gente ora com o coração, ele orou pela esposa e o câncer sumiu. Pediu para as pessoas orarem e o câncer da esposa sumiu. Eles conseguiram casar. Quem ama, cuida. Esse é um código também importante. Se a gente ama, a gente cuida. A gente quer saber se está bebendo água. A gente quer saber se está tomando remédio. A gente quer saber se a pessoa está em paz, se ela está feliz. Quem ama, cuida. Um sintoma do amor é cuidar. Outro sintoma do amor, carinho. Outro sintoma do amor, consideração. Então anota esses 3 códigos de relacionamento. Cuidado, carinho e consideração. É a tríade para o relacionamento dar certo. Tríade do amor. Cuidado, carinho e consideração. Então estamos tendo cuidado com a nossa família. Estamos tendo carinho na família. Estamos tendo consideração pela opinião de cada membro da família. É isso. O luto é uma dor de quem amou de verdade. Então, quem ama de verdade sente a dor do luto. É natural. É natural que assim seja. Então, se você amou, vai doer o luto, sim. Olha lá, esse é o código. A Vânia falou, tive um cuidado forte nas minhas orações e recebi um milagre. É isso. O verdadeiro amor é entrega absoluta. É só olhar para Jesus. É entrega absoluta. Suor, sangue, lágrima, entrega tudo. O amor é doação. A paixão é egoísmo. A paixão quer tudo para si. O amor quer dar tudo. Jesus falou, não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Ou seja, não há maior amor do que doar. O amor é entrega absoluta. Então a nossa família a gente precisa amar, a gente precisa investir, entregar o nosso melhor. Cada dor tem o seu valor. Isso foi um código do filme também. Cada dor tem o seu valor. Então a gente precisa ver qual é a pérola que aquela dor está ensinando. Qual é o ensinamento que aquela crise está trazendo? Qual é
a joia que aquela decepção está te entregando. Cada dor tem o seu valor. Próximo. O sofrimento não destrói a fé. Ele a refina. Então a dor, na verdade, vai fortalecer a nossa fé. Quando a gente utiliza ela para se aproximar de Deus. Então a dor, ela vai ser combustível que a gente vai queimar no fogo da fé. A dor precisa ser combustível. Qual é o código da dor? É a fraqueza indo embora. A dor é a fraqueza indo embora. A dor está falando assim, ó, você está deixando de ser fraco. E o cansaço é a preguiça indo embora. Quem é muito preguiçoso, quando se cansa, precisa lembrar disso. O cansaço é a preguiça indo embora. Ou seja, estou começando a ser mais diligente e menos preguiçoso. Porque eu estou cansando. Tá? Então esses foram alguns códigos do filme. Enquanto estivermos juntos. É um filme romântico, vale muito a pena quem está namorando, está casado, ver isso e entender o poder que tem o companheirismo. Companheirismo. O que significa companheirismo? Significa compartilhar o pão. Companheirismo significa compartilhar o pão. Na origem da palavra. Olha como isso é forte. Você pega o pão da felicidade e compartilha. Pega o pão da tristeza e compartilha. Isso é companheirismo. E o filme mostra isso. Como ser companheiro. João Evangelista no Apocalipse, ele fala o seguinte. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. 3 momentos que a gente precisa ser companheiro de quem a gente ama, da nossa família. Anota aí. Os 3 momentos que a gente precisa ser companheiro. No reino, quando tudo está dando certo. Na tribulação, quando está tudo dando errado. E na perseverança, quando a gente está construindo caminho para fazer dar certo. Então, companheiro, faz igual João Evangelista. No reino, na tribulação e na perseverança. Nossa família precisa da nossa presença. Certo? Então, gente, vamos aqui agora para o livro da semana. Livro Restaurando a Família. Esse livro é muito bom. Então, assim, quem não leu, sugiro que leia. O autor é o pastor Hernandes Dias Lopes. Conseguiu ler o livro? É um livro curto, né? Que tem muitos códigos. E o que o livro ensina? O livro fala que o inferno ele está concentrando esforços para destruir a família. O principal alvo do anticristo é a família. Satanás atacou a família de Jó em 5 áreas da vida de Jó. Atacou as finanças, atacou os filhos, atacou a saúde, atacou o casamento de Jó e atacou as amizades de Jó. Foi um ataque planejado. Ele usou armas terríveis. E aí Deus permitiu que Jó sofresse para ensinar para todas as gerações de que é possível uma pessoa amar a Deus mais do que o dinheiro. É possível uma pessoa amar a Deus não pelo que recebe, mas por quem Deus é. Esse foi o código de Jó sobre família. Ele provou que é possível amar a Deus, não pelo que Ele nos dá, não pelas coisas, mas sim por quem Deus é. E o que as provações de Jó nos ensinam? Que não há situação tão caótica que Deus não possa intervir e restaurar. Então quem pensa que a família está perdida, não conhece a história de Jó. Porque Jó, ele sofreu do dia para a noite, tudo foi abaixo. E mesmo assim Deus restaurou. Então o livro ele vai mostrando que o justo e o ímpio, ele vai ter tribulação. Só que o que diferencia o justo do ímpio é o fundamento onde ele está. O justo está fundamentado em Cristo. O ímpio está fundamentado no dinheiro, na matéria. Ou seja, o justo vai cair, mas ele vai se levantar. Porque ele está sobre o fundamento certo.
Então, qual é a crítica, qual é a pergunta que o livro está trazendo? Muitas pessoas lutam com grande determinação para acumular riqueza, para dar o melhor para os filhos, mas não lutam com a mesma perseverança pela salvação dos filhos. Não luta com a mesma gana, com a mesma garra pela educação dos filhos, para que eles sejam tementes a Deus, para que eles amem a palavra de Deus. Ou seja, os pais, eles foram programados para dar bens materiais e vai lá, não, tem que trabalhar, tem que resolver, mas esquece do principal, que é a presença com os filhos, para criar memórias. Não é isso? E aí vem um grande código, anota aí. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Esse código é forte. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso compensa a perda dos filhos. Que é o que Jesus fala, de que vale ganhar o mundo e perder a alma, perder o governo, perder a humildade. Né? E por que muitos se revoltam contra Deus? Porque deixa a dor ser maior que a fé. Jesus não foi falso com a gente. Ele falou, no mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus mostrou o caminho para pegar até mesmo da dor e cumprir o propósito. Então os filhos são herança do Senhor. Ou seja, precisamos investir neles, aplicar o melhor que a gente tem, né? E Jó, ele teve tanta dor, foi tanta dor, que ele desabafou com Deus. E anota o código, o desabafo é o primeiro passo para a cura. O desabafo é o primeiro passo para a cura. Tem gente que está com um monte de coisa guardada. Rancor, ódio, raiva, amargura. Aí o coração, gente, não vai conseguir trazer aquela potência de energia que ele tem. O coração é 15 vezes mais potente que o cérebro. Ou seja, a energia do coração é muito forte, mas ela precisa estar livre para poder se expandir. Precisa estar leve o coração. Por isso é guardar o coração em paz. Tudo pertence a Deus. Então a gente não precisa ficar lamentando nada. Jó entendeu esse recado, não é? E Jó, ele não teve explicação do sofrimento dele. Ele ficou buscando, mas por quê? Por que eu estou sofrendo? E veio o silêncio de Deus. E tem uma frase muito forte aqui, que eu já vou falar, que ele fala assim, vou até pegar agora para você anotar, sobre essa questão do silêncio de Deus. Olha só como essa frase é forte. Vamos ver se eu encontro aqui. Diz assim, um minutinho só, cadê? Bom, daqui a pouco ela vai aparecer. Mas fala mais ou menos o seguinte, que na alegria Deus sussurra e na crise Deus grita. É como se a gente ouvisse mais Deus nos momentos difíceis, né? Aqui, ó, Deus sussurra em nossa alegria e grita em nossa dor. Então a dor é a oportunidade de se aproximar de Deus, né? Não há crise que Deus não possa reverter. E muita gente fica achando que Satanás ele é só astuto. Na verdade, ele é um inimigo real, é perigoso, ele é perverso, ele vem para roubar, matar, destruir, é mentiroso. Então quando a gente entende que o mal ele vem realmente para roubar, matar e destruir, a gente vai levantar trincheira, a gente vai levantar muros. Ou seja, precisamos ter consciência do que o mal é capaz de fazer para a gente se proteger. Ele não é mais forte que Deus, mas ele tem poder. Deus é o Todo-Poderoso. E o mal tem instantes de poder ali, permitidos por Deus. E aí, o que acontece? Se a gente enxergar demônios em tudo, é um erro, porque tem coisa que a gente mesmo plantou. Mas a gente não ver a ação dos demônios também é um erro, porque eles estão agindo. Então qual é o código para você levar para a sua vida? Anota aí. Não podemos superestimar a ação do maligno e nem subestimar a ação do maligno. Ou seja, precisamos saber, refletir, se não é o mal querendo tirar as nossas promessas, ou se é fruto da nossa plantação.
Tem coisas que a gente plantou e vai ter que colher. Mas aí é só parar de plantar coisa negativa e começar a plantar coisa positiva, que a colheita vai chegar. A colheita boa vai chegar. Tem gente que quer mudar de um dia para o outro, não, porque agora já arrependi. Não, tem uma plantação a se colher e tem uma plantação a se fazer, né? Então, é no sofrimento. Quem é sábio pega a dor e se aproxima de Deus com ela. Jó, no final do livro, a gente compreende. Olha só o que Jó fala. Conhecia a Deus só de ouvir. Ou seja, Jó, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, ele falou, conhecia a Deus só de ouvir. Ele não tinha realidade de vida com Deus. Mas depois de passar todo aquele sofrimento, ele conheceu mais profundamente o Senhor. É o que o Cardoso colocou aí. Ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, gente, esse é o grande segredo. Não é ficar focando na dificuldade, no problema que a família está passando. É focar no Senhor. Foi o que Jó compreendeu. Contemplar a Deus é o remédio que cura todas as feridas. O amor cobre multidão de pecados. Então, faz igual o salmista. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai deixar o problema no cantinho dele e vai só focar no Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Me dá sabedoria para resolver. Me dá prosperidade para dar conta das despesas da família. O que Deus quer? Ele quer nos transformar à imagem de Cristo. Então, Deus já vê em nós Cristo. É isso? Então, conhecendo a Deus, a gente se conhece. E se conhecendo, a gente conhece a Deus. O livro deixa bem claro que no momento que Jó começa a chorar, ele se aproxima de Deus e ele consegue ver quem ele é e se arrepender. Porque quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais a gente vai compreender o quão pecador a gente é. Quantos erros a gente tem. Quanto mais próximo da luz, melhor a gente vê. Então, por isso que o que agrada a Deus, o que é? Que agrada a Deus. Anota aí. Coração quebrantado, espírito contrito. É a pessoa que sabe, Senhor, sem ti não tem como eu dar conta disso, mas contigo já deu certo. Então, as pessoas que estão mais perto de Deus são as pessoas que mais conseguem ver o seu interior. Tá? Quanto mais perto de Deus, mais a gente tem consciência do quanto precisa dele. Jesus foi bem claro. Sou a videira, vós os ramos. Sem mim nada podereis fazer. Está deixando claro. Nada podereis fazer. O Salmo também fala. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Ou seja, sem Deus, sem amor, de nada adianta. Né? E aí agora, o que acontece? No final ali, que Jó, ele... Vamos só analisar rapidinho aqui. Satanás atacou 5 áreas da vida de Jó. Atacou a riqueza, os bens, né? Se perderam os bens dele. Então tem hora que o mal vai atacar nossas finanças. A gente precisa estar atento. E a gente também não pode se sabotar nas finanças. É uma área importante para conservar a paz na família. Dívida suga a energia. Então a família não pode ter dívida a não ser o amor. Uns para com os outros. Não é isso que Paulo fala? Ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor. Então vamos lá. Finanças precisa estar bem estabelecido. Área do casamento. Jó foi atacado a ponto da mulher pedir para ele amaldiçoar Deus e morrer. E aí Jó, sabiamente, não acusa a mulher, porque ele sabia que não era a mulher que estava realmente ali, mas tinha uma força estranha falando pela mulher. Amaldiçoou esse Deus? Como assim? E Jó falou, não, Deus deu, Deus tomou. Ele é dono de tudo, os patrimônios são dele, eu só sou mordomo. É a consciência de mordomia. Depois, Jó foi atacado na saúde.
a ponto de rapar a cabeça, ferida, ter que ir para um lugar isolado. Então tem hora que o mal vai atacar na saúde, para tentar desestabilizar. E a gente tem que estar atento. O mal também atacou Jó nas amizades. E aí nesse momento que os amigos chegam, eles foram com boas intenções. Mas não basta boa intenção na amizade. Eles começaram a achar que Jó tinha pecado e por isso ele estava recebendo um castigo de Deus. Só que, na verdade, não era nada disso. Deus permitiu Satanás atacar Jó para mostrar que é possível o homem amar Deus e não o dinheiro. Amar a Deus por quem Deus é. Mesmo sofrendo vários tipos de tribulação, mesmo sendo justo. Porque Jó orava pelos filhos, jejuava pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos. Casamento, um exemplo, 10 filhos, cuidando administrando seus negócios com honestidade, ou seja, um homem justo, mas que passou pelo que passou. Ou seja, mesmo que a gente esteja no caminho certo, vai vir as provações. E elas nos servem para quê? Para lembrar de quem Deus é. E aí, qual é o grande segredo do livro de Jó? Um dos grandes segredos, olha só. Jó, ele estava reclamando, lamentando, pedindo para... Mas por que eu nasci? Fazendo todo aquele questionamento devido à profundidade do sofrimento que ele teve. Mas o que desencadeou o processo da cura? Pega esse código aqui. Ó. O que fez Jó se curar? Se você pegar isso aqui, já valeu a live. Ó, o que fez Jó se curar foi o fato dele começar a orar. Parar de reclamar e começar a orar. Quando Jó começou a orar, tudo se transformou. Então anota o código. A oração restaura primeiro quem ora. A oração é remédio. Ela traz cura e libertação. Porque, olha só, quando Jó para de reclamar e começa a orar pelos seus amigos, os amigos de Jó foram restaurados, porque eles tinham blasfemado. Então, eles estavam na pior. E o próprio Jó foi restaurado quando orou pelos seus amigos. Então, a oração é que fez toda a transformação do coração. Olha como isso é profundo. Por que será que Jesus orava tanto? Para não perder a conexão. Porque é o coração puro que fala com o Pai. Está lá, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Então, quando a gente ora, a gente move o coração de Deus, move o céu. O céu se move quando a gente ora. Tem um caso de um pai que ele acabou perdendo a filha para o mundo da prostituição. Só que a filha, ele não tinha mais contato com a filha. E ele orou: Senhor, tira minha filha dessa vida. Ela não merece isso. E a oração desse pai, a oração, fez a filha conhecer um homem e ela sair daquele país e começar uma nova vida em outro país. Mas o que fez esse milagre acontecer? Foi a oração. A oração, ela tem o poder de mover o céu, ela tem o poder de fazer coisas novas acontecerem na terra e faz o inferno tremer. O que tirou Jó do buraco foi a oração. O que transformou as circunstâncias foi a oração. O que transformou o coração de Jó, o coração dos amigos de Jó, foi a oração. Então qual é o código? Se colocar na brecha da oração. Abraão intercedeu por Ló e salvou Ló. Você lembra disso? Se tiver um justo, Senhor, ele foi negociando com Deus. Se tiver 40 justos, você vai destruir a cidade? Não. Se tiver 30, 10, tá. Se tiver um, não destrua. Então, a oração. Quando a gente ora uns pelos outros, nós somos curados. Ó, o pessoal do QGR aí. Parabéns, Prudêncio. Valdeci. Então, as relações que estão mal precisam de oração. Deus não promete ausência de luta, mas certeza de vitória. Somos mais que vencedores. A gente já sabe o final da história qual vai ser. Está lá em Apocalipse. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Mas até lá, a gente precisa perseverar, a gente precisa acreditar, a gente precisa orar, confiar. A chegada é certa. A caminhada não é fácil, mas a chegada é certa. Então, gente, esse livro, Restaurando a Família, ele vai trazer códigos muito preciosos. Para que a gente entenda que nas 12 áreas da vida o mal vai nos atacar. Mas Jesus vai nos defender, vai interceder por nós. Mas o que a gente não pode perder é o coração. Não perder o coração para dor, não perder o coração para falta de perdão, não perder o coração por coisas materiais, poder, fama, dinheiro. Não perder o coração. Esse é o grande segredo. Manter o coração conectado com Deus. Se a gente não perdoa, desconecta o coração. Então, é seguir o que a palavra diz. O que Deus quer que a gente guarde no coração? A palavra dele. Está lá no Salmo 119. A tua palavra escondi guardada no meu coração. Então, não é para guardar raiva, nem mágoa, nem ressentimento, nem rancor, nem ódio. É para guardar a palavra de Deus nas tábuas do coração. Então é para apagar. Hoje nós vamos fazer uma oração para apagar todas as coisas negativas que foram escritas no coração. E a gente vai começar a escrever a palavra de Deus. Ou até limpar para que a palavra de Deus apareça. Porque a nova aliança, na antiga aliança, Deus imprimiu as suas leis nas tábuas. Falou, Moisés, escreve aí. Na nova aliança, Deus imprimiu as leis na mente e no coração. As leis já estão aqui. É só a escritura existe para a gente lembrar. Ah, isso aqui que está dentro de mim é isso aqui. Por isso que a palavra ela transforma. Começa ouvindo, vem para a mente, renova a mente, vem para o coração, purifica o coração e sai pela boca. Por isso que é ouvir. A fé vem pelo ouvir. O que agrada a Deus? A fé. Jesus sempre falou, tens fé? Você acredita? Sem duvidar? Mesmo? Então toma, é seu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, esse livro ele é muito importante para as famílias, tá? E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de reino de Deus. Jesus sempre falou do reino. Mais de 40 parábolas estão falando do reino de Deus. Tá? Então, o que Deus quer? Crer. A gente precisa crer. Não temas, apenas creia. É isso que ele está falando para a gente. Não tenha medo, apenas creia que é verdade o que eu falei na palavra. Nenhum mal vos sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Salmo 91. Creia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia. Então que a gente possa crer na palavra e guardar ela no coração. Para ela chegar no coração, ela tem que entrar pelo ouvido, renovar nossa mente, Romanos 12, 2, e daqui ela vem para cá. Aqui no coração ela vai limpar tudo que não presta e vai sair pela boca. Por isso que o transbordo cura tudo. Começa a transbordar. Lembra que foi falado aqui que o desabafo cura? Não tem quem desabafar, desabafa com Deus. Ele mesmo pede isso, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, o segredo é isso, é intimidade com Deus. Orar pela família, interceder pela família. Faz igual o Jó, intercedendo por cada filho. Esse filho aqui, Senhor, que o Senhor me deu, que bênção. O Senhor faça ele crescer em graça, estatura, em sabedoria. Não sabe o que pedir? Pede sabedoria. Pede sabedoria, porque todo o resto vai ser entregue. E primeiro o reino. Agora vamos entender o reino. O que é o reino, Bruno? Está escrito na palavra. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é primeiro o reino? É primeiro, o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é buscar primeiro a justiça de Deus é a misericórdia, a paz, ser um pacificador e alegria no Espírito Santo. O que é a alegria no Espírito Santo? É ter comunhão com o Espírito Santo. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é ter a presença de consolo na sua vida. O Espírito Santo é o consolador, é o Espírito da verdade, aquele que traz a palavra, aquele que nos convence do pecado. Isso aí, o Cardoso falou, ser íntimo de Deus é tremendo, é o grande segredo. Então vamos lá, gente, onde é que está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Responde para mim. Na palavra diz o quê? O reino de Deus está dentro de vós.
Olha que esse código vai ser forte, se prepara. Se prepara para anotar, porque isso aí é palavra rema, é revelação. Então vamos lá, onde é que está o reino de Deus? Está dentro, correto? Está dentro de nós, o reino. E é para a gente buscar primeiramente o quê? O reino. Então a primeira busca é a mensagem que está dentro de você. É a mensagem que queima no seu coração. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. É isso aí. É só acessar. A mensagem que queima no seu coração. Aquela que Deus colocou dentro de você. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, gente, começa olhando para dentro. Entrando na intimidade com Deus. Conhecendo Ele. Sendo íntimo dEle. E a nossa família vai ser restaurada. A nossa família é só crer na palavra. Tá? Não está escrito assim? Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Noé creu no Senhor, foi ele e a casa dele. Josué a mesma coisa. E Josué, durante todos os anos de governo, Josué não deixou de falar a palavra para sua família, de ensinar a palavra para sua família. Ele não abandonou a instrução. Então o segredo está na palavra. A palavra é quem? É Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Então tem que olhar para Jesus não de uma forma externa, mas interna também. Olhar o que será que passou na mente, no coração de Jesus quando ele viu aquele centurião falando: Senhor, não precisa ir lá, basta dar a ordem que meu servo vai ser curado, porque eu sou homem de autoridade, eu dou ordem e vai, então o Senhor dá a ordem. O que será que Jesus sentiu? É a gente conhecer o coração de Deus. Jesus, gente, olha só o que está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito que nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Pegou esse código? O amor de Deus está em Cristo Jesus. Então ali a gente acessa a sabedoria, o conhecimento, o amor. Então, gente, o livro é fantástico, tá? Pegar esses códigos, tá? E blindar a família nas 12 áreas da vida. Então coloca aí, preciso blindar a minha família em todas as áreas da vida. Espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, no desfrute. Tá? E para encerrar então nossa live, a gente vai trazer apenas aqui alguns códigos da mentoria Top Empresários, né? Que ficou faltando falar. Foi com o Kézia de Cunha. E ele falou o seguinte: você quer cumprir seus objetivos? Tenha uma estratégia. Vou repetir. Você quer cumprir seus objetivos? Tenha uma estratégia. Tá? Segundo, quando você não dá desculpa, não tem obstáculo que te trava. Jacó teve a coxa deslocada, mas nem isso foi desculpa. Eu quero a minha bênção. Então peça a bênção. Tiago Brunelli tem um código muito interessante, que ele fala assim: o que você não tem é porque você não pediu. O que você não tem é porque você não pediu ao Senhor. Isso é forte, né? Então é pedir com fé. Igual a criança pede: mãe, me dá meu almoço. Ela não duvida. Ela sabe que vai vir aquele almoço, né? E aí, outro código aqui. Às vezes a prosperidade está ao alcance da nossa mão e não a enxergamos. Então, às vezes, está na nossa mão. Está do nosso lado aquilo que a gente precisa e a gente não enxerga. Ou seja, é preciso ter calma, meditar nos detalhes. Peraí, é a vida que eu estou levando? É a vida que eu quero? É a vida que eu mereço? É a vida que eu tolero? A vida está tão corrida que as pessoas estão parando, nem respirar fundo estão respirando. Está na correria, não, porque tem que fazer tal coisa, e o desfrute, e a reflexão, e a contemplação, né? Aqui, ó. Pessoas que acreditam no que fazem, fazem toda a diferença. Esse foi um outro código. Então, a gente precisa acreditar no nosso potencial. O possível é com a gente, o impossível é com Deus. Então, peço resposta, leio, não aceito. Acho que é arrogância ou tolice, a Vânia falou. Existem várias crenças que nos bloqueiam de aceitar a nossa identidade. Primeiro, tudo começa na identidade.
Imagem e semelhança de Deus, está lá. Para aceitar isso, você tem que repetir todo dia. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho, filha. É repetindo que a gente vai conseguir instalar os novos códigos pela repetição ou por forte impacto emocional. Tá? Josué educou a geração repetindo todo dia as palavras da lei. Neemias fez isso também. Esdras fez isso. Educando todo dia. Só que tem transformações que também é forte impacto emocional. Por exemplo, Deus aparece para Samuel no mesmo momento ali, Samuel já vira profeta e embora. Saulo caiu do cavalo, já converteu, virou Paulo, forte impacto emocional. Então, para a gente ativar a identidade, a gente precisa repetir todo dia quem Deus diz que nós somos. Governantes, sacerdotes, filhos. Se a gente chama Deus de pai, a gente é o quê? Não é verdade? Filhos. Então, que a gente possa acreditar no que a palavra diz. Basta isso. É só aceitar. A grande dificuldade, Vânia, é aceitar. É só aceitar. Só que vem, não, mas será que eu mereço mesmo? São as vozes da dúvida que querem nos desviar. O mal ataca com dúvida. Por isso que o escudo é o escudo da fé. Então o mal sempre vai falar, se, será. Ele vai sempre jogar dúvida para que a gente perca a fé. Então, de onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então a gente precisa ouvir para a nossa mente ser transformada. Nosso coração ser purificado, a nossa palavra ser a espada, que não vai deixar o mal atacar. Até vai chegar o ataque, mas a gente vai rebater. Igual Jesus fez. Transforma a pedra em pão, Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ô Jesus, se tu é filho de Deus, está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então pula daí se tu é filho de Deus. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso também. Aí por último, se você se ajoelhar, você vai ter todos os reinos daqui da terra. Eu te dou tudo. Aí ele falou, só a Deus adorarás. Está escrito. E mandou o mal embora. Vai caçar o que fazer. Então, toda vez que ao vir dúvida, a gente precisa combater com a palavra, que é a espada do Espírito. A palavra é viva e eficaz. Jesus deu o exemplo em tudo. Se a gente pegar o comportamento de Jesus, modelar Jesus, a gente vai conseguir ter a vida que Deus quer que a gente tenha. Uma vida de liberdade, uma vida de oração, uma vida de investimento nas pessoas, de amor, de entrega, de transbordo, de cura, de compaixão. Então Jesus está ensinando, combate a tentação e a dúvida com a palavra de Deus. Você não se sente merecedor. O que está na palavra? Está dizendo que nós fomos libertos do pecado e da lei pela graça. Nenhuma condenação há. E que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós merecemos as mais de 8.000 promessas de Deus. Porque Cristo nos deu esse acesso. Ele nos deu a procuração do reino para acessar tudo. Então a gente merece, pela graça. Então a gente não precisa se sentir, não mereço isso. Merecemos sim, as 8.000 promessas. Jesus nos garantiu. Ele não só nos tirou do inferno, mas falou, vocês são meus irmãos mais novos agora e são cordeiros do reino. Então merecemos comer o melhor da terra. Merecemos ter uma vida próspera. Porque está escrito, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Então, ler a palavra e eu acesso o que está nesse versículo. Aí por isso que vem aquela prática de confessar a palavra. Você vai pegar a palavra e vai colocar em primeira pessoa. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Você vai colocar tudo na primeira pessoa. Os salmos, vários versículos de salmos já estão na primeira pessoa. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já está em primeira pessoa. Agora, tem alguns versículos que você precisa converter eles para a primeira pessoa para sentir que é com você que Deus está falando. Deus vê Cristo em você. Então, está escrito lá, até que todos cheguemos na plenitude e estatura de Cristo. Paulo fala isso. Plenitude e estatura. Vida plena. João 10:10. Vida em abundância. Ou seja, uma vida em que você
prospera em todas as áreas. Então, a prática que eu quero passar para a sua família hoje é: você vai pegar as 12 áreas da vida e vai colocar uma foto. Sabe aquele quadro mural dos sonhos? Sabe aquele... Cada um chama de um jeito. Área da saúde. Qual é o seu sonho em família na área da saúde? É ver sua família praticando exercício físico junto? Pega uma foto de um casal correndo junto. Você vai deixar lá. Área da saúde, eu quero correr junto com o meu cônjuge. Área financeira. O que você quer conquistar? Você vai botar a foto lá. Área espiritual. Eu quero orar junto com o meu cônjuge. Vai botar um casal orando. Área emocional. Eu quero refeições em família para que as emoções possam ser curadas. Bota lá a foto da família tendo uma refeição à mesa. Então isso vai te ajudar na mentalização. A família precisa ser blindada nas 12 áreas da vida. O mal atacou Jó em todas as áreas da vida. Pode olhar. Na saúde, nas amizades, acabou com tudo. Só que Deus transformou a maldição em bênção. No final ele recebe tudo dobrado. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Deus vai pegar a dor, o erro e vai transformar em bênção. Tudo vai cooperar para o bem, desde que a gente ame ao Senhor. Então o segredo está no coração. É o que a gente vai fazer agora na nossa oração. Tá certo? Falamos então aí sobre família. Essa foi a semana 21 do jogo da vida. Você tem conseguido tomar banho na água natural, fazer o jejum, tem conseguido ver o filme, ler o livro. Se não está conseguindo, faça o que você consegue, tá? A dica que eu dou é uma tarefa por dia. Hoje eu vou ver o filme, no outro dia eu vou fazer a modelagem, no outro dia vou ler o livro. Então assim, crença de identidade, a gente precisa ver o que Deus falou a nosso respeito. Tá? Crença de capacidade. O que está escrito na palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. A tua graça me basta. Então, pega a palavra e eu sou capaz. Porque eu não estou sozinho. Lá em Romanos 8, 28, né? A Alice está falando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, fomos chamados, sim. Fomos chamados para trazer o reino de Deus aqui na terra, fazer o download mesmo. Por isso que Deus falou, trabalhadores da última hora. É chegado o reino, a volta de Cristo. Estamos preparando um governo milenar. E para isso, aquele versículo de Romanos, se eu não me engano, 8:19, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E o mal está atacando exatamente os filhos, para que não se manifestem. Por isso que a oração faz toda a diferença. Quando Jó orou, tudo se transformou. A oração, gente. A oração, ela é o grande código. Por isso que Jesus orou, para ensinar a gente. O tempo todo, conectando com o Pai, para receber do alto a direção. Muito bem, tem pessoas que estão conseguindo fazer as tarefas, outros não estão. E o importante é você separar um pouco do dia para se dedicar. Não precisa ter perfeccionismo de querer acabar o livro todo. Gente, o importante, se a gente refletir, é a gente praticar o que a gente está aprendendo. É colocar em prática. Qual código você pegou hoje? Já vai colocando em prática. Foi falado no início da live os 10 códigos da família reinante. Quais são esses 10 códigos? Os ambientes que a família está frequentando, as pessoas com quem a família está convivendo, treinar individualmente o filho, passar tempo de qualidade individual com o cônjuge, orar pelo cônjuge, ter a refeição à mesa. São códigos de família. Ter conselheiros na família, pessoas que estão num nível acima de você, que vão te aconselhar. 3 famílias para te aconselhar. Então a família é a base, é investir tudo na base, para que ela possa estar forte, estar firme. Tá certo? Então nós vamos orar hoje pelas famílias, cada um vai orar pela sua família. Tá certo? As 3 famílias nós vamos colocar na oração hoje. Então respira fundo aí.
A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Gratidão por nos dar a palavra de Deus que fortalece nosso espírito. Mentaliza agora você e a sua família na área da saúde. Como você quer ver a sua família na área da saúde? Comendo saudável, praticando exercício, tomando água, se cuidando, cuidando do corpo, que é o templo do Deus vivo. Mentaliza agora os momentos de desfrute. Sua família desfrutando juntos, passeando, viajando, refeições à mesa, sorrisos, abraços. Mentaliza agora a sua área financeira. Cada vez mais você prospera, você aumenta a sua habilidade em vendas, você consegue adquirir patrimônio para que a sua família seja cada vez mais forte. Mentaliza você adquirindo patrimônio, tornando sua família mais forte. Mentaliza você investindo, criando novas fontes de renda, conseguindo dar o melhor para a sua família, garantindo a segurança deles. Agora na área espiritual, mentaliza a sua família meditando na palavra, conversando sobre a palavra de Deus, sobre as histórias dos personagens bíblicos, pegando código, aprendendo princípio, perdoando, jejuando, orando juntos, orando à mesa, orando, cada um orando na sua individualidade, tendo sua intimidade com Deus. Mentaliza a família um intercedendo pelo outro, orando mesmo, colocando a vida de cada pessoa nas mãos de Deus. Na área emocional, mentaliza a sua família abraçando, olhando nos olhos, se preocupando com o que está no coração de cada um, conversando mais, desabafando, colocando na mesa tudo. Mentaliza a paz reinando no lar, mentaliza as famílias se entendendo mais, as esposas intercedendo pelos maridos, para que o Espírito Santo convença-os do pecado, e os esposos intercedendo pelas esposas, para que sejam mulheres virtuosas, e que os filhos possam crescer em graça, sabedoria e entendimento. Na área da produtividade, mentaliza a sua família deixando de lado as coisas improdutivas, as distrações, deixando de lado coisas que não acrescentam, deixando de lado o consumismo, deixando de lado as distrações que na verdade destroem os relacionamentos, deixando o celular quieto na hora do desfrute. Mentaliza agora a sua família na área social, você convivendo com famílias poderosas, famílias reinantes, tementes ao Senhor, famílias que te aconselham. 3 famílias são conselheiros da sua família. Mentaliza essas 3 famílias poderosas que estão te aconselhando nas 12 áreas da vida. São amigos que você fez, amigos no mesmo propósito. Respira fundo. Mentaliza agora na área intelectual, na área do aprendizado, sua família aprendendo novas habilidades, estudando para que o homem se posicione no seu papel, a mulher se posicione no seu papel, os filhos sejam treinados. Mentaliza você lendo livros, sua esposa lendo livros, fazendo cursos, para a família ser cada vez mais unida. Nada vai quebrar essa aliança do homem e da mulher com Deus. Respira fundo. Na área da generosidade, do transbordo, mentaliza a sua família doando grandes coisas. Não é doando um prato de comida, não. É doando 1000 cestas básicas. É doando dinheiro para a construção de um projeto social. Doando grandes somas para filantropia, para uma igreja que vai ser construída, para uma escola. Sua família é generosa. Contribui. Respira fundo. Mentaliza agora a foto da sua família daqui a 50 anos.
Você está vendo uma foto. No centro está você, seu esposo, de acordo com a sua realidade atual. Seus filhos estão maiores já. Você já está 50 anos depois. Estamos agora em 2073. Mentaliza agora você bem já idoso, né? Quem não puder avançar 50 anos, avança 20, avança 30. Mentaliza seus filhos já grandes, casados, bem casados, seus netos, seus bisnetos. E olha o tanto que essa família prosperou, porque você não desistiu da família. Olha o tanto que essa família governa, é reinante, porque você investiu o seu melhor na família. Você priorizou a família. E diga assim: a minha família é o meu maior bem. Respira fundo. Esfrega suas mãos. Já é. Então, gente, está aí nossa mentalização sobre a família. Estamos trabalhando essa área familiar nesse mês. E que você possa ter um método para que a sua família possa reinar, possa governar, possa prosperar em todas as áreas da vida. Invista para valer. Mais do que uma pós-graduação, mais do que um doutorado, um mestrado, a família é o melhor e maior investimento que a gente pode fazer. Então, o melhor é para sua casa. Quem não comprou jogo de mesa, toalha, para deixar a mesa top, aquele prato decorado, quem não comprou, dá tempo ainda. Faz uma surpresa. Ó, hoje o jantar, tem gente que está guardando os pratos. Uma visita que nunca vai chegar. Então, gente, vamos orar pelas famílias, vamos interceder. Tem muita gente querendo abandonar a família, fazer um monte de besteira, e nós vamos ser essa reserva do reino aqui, intercedendo, investindo nas famílias, tá certo, gente? A gente se vê então na semana que vem para falar da área família, provavelmente ainda fechando aí o mês de maio. Gratidão pela sua presença. Vai ficar salva. Vou colocar na outra plataforma também para você assistir. E faça uma excelente noite. Bora desfrutar com a família. Uma excelente semana para você. Graça e paz com Jesus. Até.